Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e a aula de hoje é o segundo episódio sobre máquina simples. Se você gostou do tema, já curte o vídeo e vamos para a aula. Bom pessoal, o vídeo de hoje é o segundo episódio da nossa minissérie sobre máquina simples. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, ele está aqui no card e eu discuti aí com vocês as alavancas. Nós vamos para a aula de hoje. A outra máquina simples que nós vamos falar hoje é a polia ou roldana. E o que significa isso? O que é uma polia? Na verdade, uma polia ou uma roldana é uma rodinha e dentro dessa roda passa um fio ou uma corda. Para quê? Falei para vocês na aula passada que a máquina simples é um facilitador da nossa vida. Para quê? Para que a gente exerça menos força, faça menos trabalho. Então, a roldana ou a polia, ela vai elevar verticalmente um corpo por meio da aplicação de forças em uma corda ou em um fio. E aqui, para falar um exemplo para vocês, nós temos o nosso amigo Zé. O Zé está lá num poço tentando puxar um balde de água. Ele está exercendo uma força para cima, muita força, está dando muito trabalho. Ele puxa 1 metro, o balde cai 2, puxa, não vai. Até que um dia o Zé resolveu mudar a estratégia. Ele instalou aqui, ó, a polia ou a roldana. E dentro dessa polia passa um fio. Então o que ele está fazendo? Ele está puxando, ó, para baixo, ele está fazendo essa força aqui, ó. E na hora que ele faz essa força, o baldinho sobe com muito mais facilidade. Por quê, gente? Puxar alguma coisa, mover algo para baixo é muito mais fácil do que eu fazer força para cima. A gravidade aí vai dar um apoio durante a força que eu estiver puxando para baixo. Lembra daquela frase, para baixo todo santo ajuda? Não é bem o santo, tá, gente? É a gravidade. Bom, e quais são os tipos de roldana que nós temos no nosso dia a dia? Então aqui eu coloquei de exemplo num poço. Para quem costuma, né, pegar água de poço, sempre tem ali uma roldana para fazer esse apoio. Outro exemplo, para quem mora em apartamento, por exemplo, que tem aqueles varais de cordinha, né, porque o espaço é muito pequeno, não tem como deixar o varal ali o tempo todo, você pendura a sua roupa, puxa e o varal vai para o seu lugar. Então, na hora que você puxa, ali nas extremidades do varal, lá em cima, próximo ao teto, tem algumas roldanas bem pequenininhas ali que facilitam o seu trabalho na hora de pendurar essa roupa. Outro exemplo, um guindaste. Um guindaste para erguer algum objeto, tem aqui, né, tem uma barra. Aqui na extremidade do objeto tem uma polia, tem uma corda que passa aqui dentro. E aí ele vai carregar algo muito pesado, muito grande, facilita a vida da pessoa. Agora, gente, nós vamos ver os tipos de roldanas. Nós temos roldanas fixas e roldanas móveis, que vão ajudar muito o trabalho das pessoas que precisam erguer objetos pesados. Então acompanha aí os tipos de polia que nós temos. Bom, gente, o primeiro tipo de polia ou roldana que nós vamos ver é a roldana fixa. Por que fixa? Porque essa roldana está presa em algum lugar. No caso aqui está presa num teto. Lembra do poço do seu Zé agora há pouco? Então ele tinha ali a polia fixa numa base ali acima do poço. E alguém quer erguer esse objeto aqui. Então para eu erguer esse objeto que é muito pesado, eu vou puxar a cordinha nessa direção, ou seja, para baixo, aplicando uma força aqui que eu vou chamar de F, não sei qual é a força, certo? Então esse objeto, ele vai ser erguido, né? E eu vou aplicar a força aqui, ó, para baixo. Onde que se usa isso, gente? O pessoal da construção civil usa bastante. Ele tá ali no chão, precisa mandar um saco de cimento de 50 quilos para o seu amigo que está no segundo andar do prédio. Ele vai carregar, ou então o amigo lá de cima joga uma corda para puxar, vai ter o mesmo problema do seu Zé agora há pouco, puxando o balde lá do poço. Não consegue. Então o que ele faz? Sempre tem uma polia lá no último andar, o amigo lá de baixo bota o cimento, puxa a corda e quem está lá em cima consegue pegar esse objeto muito pesado. Eu falei para vocês também um exemplo
um varal de apartamento. Então eu tenho a polia fixa ali no teto, a pessoa pendurou a roupa, puxou e o varal fica lá em cima. As bandeiras nos mastros. Então o mastro da bandeira também tem uma polia lá em cima. Então se eu quiser hastear a bandeira, eu vou puxar a cordinha, a bandeira vai lá para cima. Se eu quiser descer a bandeira, solto a cordinha e a bandeira baixa. A força exercida fica muito mais fácil, certo? E o guindaste que eu também falei para vocês, né? Vamos imaginar que esse guindaste quer levantar um carro. Então ele não vai conseguir. Então o carro vai subir e a força aplicada vai ser sempre para baixo. Força aplicada para baixo. Força F. Certinho? Onde mais a gente pode ver uma polia fixa? Para quem costuma ir à academia, aquele objeto que a gente faz levantamento de peso, puxando uma barra, né? Eu tenho uma barra, essa barra tem um fio, aí tem uma polia aqui, e aqui eu tenho os pesos que eu quero erguer. Aí tem lá a posição 1 kg, 10 quilos, então eu vejo quantos quilos eu quero erguer e eu puxo essa barra para baixo. Então a força que eu estou exercendo é para levantar exatamente 10 quilos. Então a força aplicada em uma roldana fixa é sempre a força exercida integral para o seu objeto. Então se esse objeto, por exemplo, tem 50 quilos, ele vai exercer uma força específica para os 50 quilos. Isso a gente fala depois, não é quilo, tá? A força a gente vai medir em outra unidade. Mas se eu quiser erguer um objeto de 50 quilos, eu tenho que exercer uma força que eu consiga erguê-lo. Da mesma forma lá na academia. Da mesma forma quando eu vou colocar uma bandeira. Ela tem um peso, ela exerce uma força ali, uma resistência. O varal também. Agora, na polia móvel, a história muda um pouco de figura. Certinho? Então agora vamos falar um pouquinho da polia móvel. Bom, pessoal, só para a gente recordar, a polia fixa, eu vou exercer uma força compatível com o objeto para elevar. Então eu tenho ali a polia, né, um objeto, e eu vou exercer essa força aqui, que é exatamente a força que o objeto está subindo. Ok. Agora, quando eu falo em roldana ou polia móvel, a história muda de figura. Por quê? As polias móveis, elas vão reduzir a força. Então, na polia móvel, eu tenho redução de força. Por quê? Olha só. Vamos pegar esse exemplo aqui. Dá outra cor de caneta, roxa. Então, vamos lá. Tem um objeto aqui, ó, que ele exerce uma força para baixo, que é o peso. Peso não é nada de quilo, tá? Quilograma, grama, tonelada, isso é massa. Peso é uma força. Uma força exercida da massa em relação à gravidade. Então o peso, gente, é uma força exercida da massa do objeto com a gravidade, que é a força que puxa o objeto para baixo. E toda força eu meço, né? Eu coloco em newtons, a unidade de peso, de força. Por que Newton? Newton é aquele físico famoso lá que descobriu ali a gravidade. Bom, eu tenho um objeto aqui que ele está exercendo, vamos supor, 50 newtons de força para baixo. Eu preciso elevar isso aqui. Vamos pensar no saco de cimento da construção? Esse pode ser um tipo de polia mais fácil ainda para erguer. Então, aqui eu tenho a força subindo de 50 newtons. Mas, vocês estão vendo a cordinha aqui dividindo? Metade vai vir para cá, ou seja, 25 newtons vai ser exercida por esse lado da corda, e aqui 25 newtons. Então, nesse caso, quando eu utilizo uma polia móvel, a força que eu tenho que aplicar vai ser dividida dos dois lados do fio. Esse lado vai ficar segurando, entre aspas, 25 newtons, e eu vou fazer uma força metade daquela que o peso está exercendo. Então, para carregar um objeto muito pesado, é muito mais fácil usar uma polia ou uma roldana móvel. Ok, pessoal, agora eu posso fazer uma combinação de várias polias móveis com fixa para facilitar mais ainda a minha vida. Então, aqui eu tenho uma móvel, uma fixa, está presa aqui no teto.
qual vai ser a força que eu tenho que exercer? Vamos supor que eu tenho que exercer aqui um objeto que está fazendo 200 newtons de força. Então, é um objeto, teoricamente, pesado, tem uma força que puxa esse objeto para baixo. Mas eu tenho que levantá-lo, que erguê-lo. Esses 200 vem para cá, tá vendo? Nesse fio, é igual de baixo, que está subindo. Quando ele encontra a polia, eu não tenho dois fios aqui? Então, esse fio e esse fio vão dividir a força. Então, se eu tenho 200, eu tenho 100 newtons desse lado, 100 newtons desse lado. Então, se eu continuo aqui, ó, fazendo essa força que eu tenho que exercer, ó, é metade desse objeto. Então, eu tenho uma força muito menor daquela que está sendo resistente, exercida ali pela polia e pelo próprio objeto. Quanto mais polias eu utilizar, menor é a força que eu vou exercer. E aí, quanto mais polia, eu consigo carregar, erguer objetos cada vez mais pesados que exerçam muito mais força. Certinho, pessoal? Se estiver gostando da aula, clica no joinha, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações clicando aqui no sininho e fica ligado que vem aí para vocês agora o desafio da corujinha. Voltei, pessoal, e a corujinha colocou uma frase ali, um trecho, que vocês têm que completar os espaços. Bom, vamos ler e vamos tentar achar a palavra específica para a gente entender esse texto. A polia fixa exerce alguma coisa, força do objeto para erguê-lo. Então eu falei para vocês que a polia fixa, ela vai exercer a mesma força para erguer um objeto. Então eu estou puxando aqui, por exemplo, o balde do poço, eu estou fazendo a mesma força que o balde está exercendo dentro do poço. Então aqui a palavra que combina, mesma. Então se eu coloco mesma, eu consigo entender o meu trecho. Continuando. Enquanto que a polia móvel, agora a gente está falando da polia móvel, exerce uma força, alguma coisa, para elevar o mesmo objeto. Eu falei para vocês que na polia móvel fica muito mais fácil. Porque o objeto exerce uma força e o fio divide essa força. Então ela reduz a força que eu preciso fazer para erguer aquele objeto. Então eu posso colocar aqui, ó, uma força reduzida para erguer o tal objeto. Certinho, pessoal? Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de clicar no joinha para esse vídeo chegar a muito mais pessoas. Beijão pra vocês, bons estudos e até a próxima aula.